Olá, sou Rudi Mantino, estamos aqui no Curta com Textura e hoje vamos comentar um pouco sobre este clima de terrorismo que os alucinados bolsonaristas, a partir do seu alucinado mito, estão realizando no Brasil. No nosso país, às vésperas da posse do Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso Lula, eleito legítima e legalmente presidente da República, no primeiro e no segundo turno das eleições deste ano 2022. Vamos conversar um pouco sobre isso. Nós deveríamos estar nos ocupando, a esta altura dos acontecimentos, da eleição de Lula, da sua posse como presidente no próximo dia 1º, do momento da transição em que tantos problemas foram encontrados, uma verdadeira terra arrasada que Bolsonaro e sua quadrilha deixaram para o Brasil e deixaram para o governo de Lula. Mas, infelizmente, a loucura, ela tende a ocupar um grande espaço quando ela não se restringe a casos individuais e quando ela assoma uma parte da população, ainda que pequena, mas que mobiliza todo o tecido social. E quando vemos o próprio Bolsonaro como uma espécie de louco-mor, ele não é um louco clínico, ele é um psicopata, que às vezes finge certa loucura, às vezes finge uma certa emocionalidade, porque é do psicopata a capacidade de fingir, de simular e de dissimular. Este é o caso de Bolsonaro. Mas quando a gente observa que desde a sua posse, e até um pouco antes, desde a sua candidatura em 2018, Bolsonaro se empenhou num discurso de aterrorizar, de marcar pela violência verbal, pela violência das formulações mentais, contra o que ele chamava de esquerda, de comunistas, algo que não existe, pelo menos não aqui no Brasil, e se existe devem ser uns poucos, umas poucas centenas de pessoas, talvez não chegue a 1 milhar, ou pouquíssimos milhares, mas profitentes de comunismo. O comunismo raiz no Brasil não existe e provavelmente não existe no planeta, não de forma a ser considerado como qualquer ameaça. Nós temos visto Bolsonaro, seus sequazes, sua quadrilha, sempre estarem a propalar a problemática do combate a um inimigo. Para Bolsonaro, o inimigo sempre foi aqueles que não querem ser seus vassalos, que não querem ser seus fiéis, que não querem concordar com suas ideias absurdas, abstrusas, cavalares, e nem com as políticas econômicas que advieram do seu finado posto de Ipiranga, o risível, o ridículo, o fracassado Paulo Guedes. Desta maneira, todos os que se opunham de alguma forma a Bolsonaro e sua quadrilha, de certo ponto em diante, começaram a ser considerados comunistas, esquerda. Bem, para quem está na extrema-direita, qualquer coisa que se afaste disso sempre estará, naturalmente, à esquerda. Mas não significa que seja a esquerda clássica, concebida politicamente. Muitos membros da centro-direita, ou de uma direita um pouco mais além do centro, passaram a ser considerados comunistas. Os mais inusitados personagens começaram a ser ridiculamente considerados comunistas. Quanto aos que são efetivamente do espectro da esquerda, estes foram considerados mais do que comunistas. Eles passaram a ser considerados uma ameaça aterrorizadora da sociedade. Casas que seriam possuídas, tomadas de imediato, fazendas, bens, empobrecimento geral, fome, venezuelização, toda esta sorte de fantasias e delírios que correm nas cabeças doentias da extrema-direita, dessa nazi-fascistada canalha que se aglomerou em torno deste malfadado, deste maldito Bolsonaro. Bem, chega ao fim o seu governo, ele adota um modelo de Trump de contestar as instituições, de contestar as eleições legal e legitimamente constituídas que deram vitória a Lula, e ele então começa a fazer o seu terrorismo e incita com repetidos apitos de cão a que seus seguidores, seus fiéis, seus vassalos, seus zumbis enlouquecidos comecem a fazer práticas que são essencialmente terroristas, porque visam a dissolver o tecido do que então está constituído em nome de uma causa que é sem causa. E por isso mesmo pode este tipo de ação, este tipo de manejo da realidade e de prática levar à morte pessoas inocentes, como quase acontecia no dia 24 de dezembro, quando um bolsonarista declarado e se dizendo orientado até mesmo por ignotas e que tentam se esconder por detrás das cortinas, pessoas do Exército ou ligadas às Forças Armadas, quase explode um enorme caminhão-tanque de querosene de avião dentro do próprio aeroporto de Brasília, o que seria um desastre, uma tragédia de proporções
impressionantes, indescritíveis, inaugurando no Brasil algo que ficou no passado, quando uma extrema-esquerda lutou contra a então ditadura de direita ou de extrema-direita que se instaurou no Brasil. Era uma luta com caráter nitidamente político, de algo que se dizia de uma liberdade que não existia, efetivamente não. O AI-5, decretado em dezembro de 68, salvo engano, assim o fez, o Brasil foi amordaçado, e as liberdades democráticas foram substituídas por um processo ditatorial sanguinolento que se passou, inclusive, em masmorras obscuras do DOI-CODE. Enfim, a luta da extrema esquerda, então, que foi uma luta de guerrilha, se espalhou para o interior do Brasil, foi juntar-se nas regiões campesinas a outros que pretendiam fazer uma revolução camponesa no Brasil, e a ditadura, enfim, neutralizou esta ação. O que se vê agora não é a mesma coisa. O que se vê agora é um processo democrático que está sendo ele, por ele mesmo, na sua legitimidade, na sua absoluta constitucionalidade e legalidade, sendo contestado por um grupo de pessoas enlouquecidas que querem dar um trono de poder permanente àqueles que consideram um Messias, uma pessoa que haveria de renovar o Brasil, quando este próprio deixou, no plano da realidade, um enorme esteio de mortes pela Covid, um governo desastrado que aumentou o número de famintos, de miseráveis no país, e destruiu uma economia que estava tentando se erguer já de alguns anos, e que, de repente, viu-se arrojada ao chão, negada até mesmo pelas grandes indústrias internacionais que, no início do seu governo, começaram a sair do Brasil por desacreditar na política econômica que, então, adviria, adiantando em torno de 3 a 4 anos o desastre que hoje estamos vendo no nosso país e que Lula vai ter, com sua equipe, um enorme problema, um enorme desafio para tentar recuperar num espaço de tempo de 4 anos, que talvez não seja o suficiente, tal o desmonte que Bolsonaro e sua quadrilha de facínoras realizou neste país. Então, ele, através desses apitos de cachorro, através do seu silêncio, mas com maquinações que estão escondidas dentro das estruturas militares, policiais e até mesmo judiciárias, que estão aparelhadas ou foram aparelhadas por ele, encontrou esta possibilidade de estabelecer no país esta anarquia terrorista, já se caracteriza efetivamente como terrorismo, e que é preciso desbancar, é preciso neutralizar, é preciso acabar o quanto antes, porque senão Lula vai ter que instaurar políticas específicas, vai ter que aparelhar serviços de inteligência de forma muito específica para poder governar e conduzir o país dentro de uma raia de normalidade que, desde Bolsonaro, não conhecemos. E que ele deixa como legado esta tentativa de fazer do Brasil um palco de tragédias por motivos os mais espúrios, os mais ilegítimos, os mais ilegais, os mais delirantes possíveis. É preciso, portanto, que Lula, e com todo o seu aparato, sua equipe de apoiadores que estão elaborando a sua posse no dia 1º e na continuidade do seu governo, esteja ele e esses companheiros muito atentos para o que pode acontecer. Não é hora de a gente achar que isto são apenas bravatas. Eles já estão, esses enlouquecidos bolsonaristas, tomando ações, estão agindo. E isto é muito grave. Com a conivência de parte da Polícia Federal, parte da Polícia Rodoviária Federal e parte do Exército, dos militares, que de certa forma mostram uma condescendência com essas movimentações criminosas e anticonstitucionais. Não se pode brincar com terrorismo, não se pode brincar com gente enlouquecida como esta que segue Bolsonaro. Estão absolutamente cegos de ódio, de frustração, estão dispostos a fazer coisas que realmente não se pode deixar de lado e levar a conta apenas de bravata. É uma situação que precisa ser combatida. As ações teriam que ser tomadas desde agora. Se o governo Bolsonaro fosse um governo que não é desgoverno, fosse um governo sério, se as instituições que ele aparelhou não fossem aparelhadas e fossem instituições sérias, a esta altura esta gente estaria dispersada, catalogada e, quiçá, presa para não conduzir o Brasil ao abismo da desordem, da anarquia que eles pretendem para depois instaurar a ordem fascista nazista. É isto que eles pretendem. Abalam as estruturas, criam a anarquia democrática para depois instaurar a ditadura nazifascista. Foi isso que Hitler fez ante a República de Weimar, onde ele se elegeu, inclusive, chanceler, depois teve problemas políticos e, quando retornou com a sua trupe criminosa, uma trupe demoníaca que promoveu o absurdo do nazismo, seguido pelo fascismo italiano e japonês. Então não podemos tergiversar. Lula, sua equipe, não pode tergiversar. A festa seria maravilhosa se estivéssemos num país com regularidade democrática e republicana. Não estamos. Está se armando este festival. Quais são as medidas de segurança que Janja, a idealizadora, e as pessoas providenciaram para este festival? Pode acontecer que alguém
desta área do bolsonarismo terrorista resolva tirar sangue desta comemoração. É possível que, ao subir a rampa ou estar discursando à frente do Palácio do Planalto, Lula possa sofrer um atentado. Portanto, melhor do que ter festas, melhor do que comemorarmos a subida de Lula, é tê-lo como presidente do Brasil, com sua equipe, que está se mostrando uma equipe muito bem montada, muito bem orientada, e jogarmos no lixo da história este monstro que governou o Brasil durante 4 anos, e jogarmos também para o lixo da história essas pessoas enlouquecidas que esqueceram o que é razão e bom senso e entraram num mundo delirante da mitificação de um verdadeiro demônio. Até mais ver, um abraço.